6h15 da manhã, vamos movimentar o jornalismo da Band. O candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Ele se recupera do ataque sofrido à faca na semana passada. E a gente vai agora, então, até o Hospital Albert Einstein para conversar com a nossa Roberta Russo. Bom dia, Roberta! Essa hora sai boletim médico, né? Quais são as últimas informações? Oi, Nath. Bom dia para você, bom dia para todas as superpoderosas. Saiu um boletim médico agora há pouco. Esse boletim revela uma melhora intestinal no candidato que já era esperada pelos médicos aí como um quadro de evolução. Ele teve uma melhora e, portanto, os médicos vão retirar a sonda nasogástrica, ou seja, ele vai voltar aos poucos a se alimentar normalmente. Dependendo da aceitação do paciente, esse processo pode demorar um pouco mais. No começo, ele ainda recebe alimentação via endovenosa, recebe nutrientes por sonda, mas aos poucos já vai se alimentando via oral. Essa é a mudança que a gente teve nesse último boletim divulgado aqui pelo Hospital Albert Einstein. O quadro do candidato, apesar dessa melhora, ainda é considerado grave. Ele segue na UTI, acompanhado pelos médicos, mas não tem febre e nenhum outro sinal de infecção. A gente segue acompanhando também a movimentação por aqui, que é bem tranquila na manhã desta terça-feira. Ninguém da família e nenhum político passou por aqui ainda, Nath. Roberta, então, em relação à saída da UTI ou possibilidade de outra cirurgia, como havia sido comentado, nenhuma informação sobre isso nesse boletim agora das 10 horas. Sair da UTI ainda não há prazo. Agora, a segunda cirurgia vai ser realizada sim. É uma cirurgia padrão que já era esperada, foi confirmada ontem pelo hospital. Uma cirurgia para retirar a sonda, que será feita também para ajudar no trânsito intestinal, mais ou menos em 90 dias depois do primeiro procedimento. É uma cirurgia padrão que precisa ser feita, o candidato vai ter alta, depois vai voltar para o hospital para fazer esse segundo procedimento. Roberta, muitíssimo obrigada, bom dia, bom trabalho para você. Bom, a gente segue depois de conversar aqui com a Roberta falando de saúde. Olha esses números, 10% das mulheres acima de 40 anos e 20% das que têm mais de 60 anos têm algum tipo de complicação na tireoide. É o mau funcionamento dessa glândula que fica aqui nessa região, parece uma borboletinha, que pode gerar doenças que são muito frequentes. Então a gente agora vai falar de hipotiroidismo e de hipertiroidismo para entender melhor o que pode estar acontecendo aqui na tireoide para causar desconforto e problemas de saúde. Hoje a gente está aqui com a doutora Josefina Mattielli, que é endocrinologista e vai explicar para a gente, tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Muito obrigada, doutora, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Já tem um monte de perguntas chegando aqui, né? Então, vamos primeiro entender aqui a diferença entre hipotiroidismo e hipertiroidismo, para a gente ir para as perguntas. Hipotiroidismo é quando a glândula não consegue produzir o hormônio na quantidade adequada. A maior causa de hipotiroidismo é quando é uma doença autoimune que você produz anticorpos contra a sua tireoide. E o anticorpo vai num pedacinho da tireoide fibrosa e aí é como se o maquinário não desse conta da produção. O seu próprio corpo ataca aquele pedacinho aquele ali. Pedacinho da tireoide e vai produzindo menos. Ela continua a ser estimulada pelo TSH, que é o hormônio que manda a tireoide fabricar, esse hormônio. E, às vezes, pode aumentar, ter um bócio, que é o aumento do volume da tireoide, para tentar dar conta da produção. E o que ela tem que fazer, a borboletinha ali que está em volta aqui na nossa garganta? Qual é esse hormônio que ela produz? É responsável por fazer o que no corpo da gente? Ele regula a velocidade do metabolismo, velocidade de pensamento, o desenvolvimento neurológico na infância. Daí a importância do teste do pezinho. Quando a criança nasce, se ela não for tratada tendo o hipotiroidismo congênito, ela vai apresentar uma deficiência, um retardo mental pela falta do hormônio
no desenvolvimento do sistema neurológico. Gente, eu não tinha a menor ideia disso. Então, hipo é produzir de menos, hiper é produzir... Produção a mais. Produção a mais. Natália, que teve isso, falou que dormia, né, Nossa, Natália, no meio das conversas. Eu tinha um sono, assim, incontrolável mesmo. E isso começou a afetar a minha vida social mesmo, assim. Porque depois do terceiro café que eu tinha combinado com uma amiga, e eu dormia literalmente no meio da conversa, falei, gente, tem alguma coisa acontecendo. A pessoa falando e meu olho ia fechando, literalmente. E apesar de acordar cedo, não tinha tido nenhuma mudança drástica na minha rotina que justificasse aquele sono. E atrelado a isso, coisas que eu sentia muito prazer, por exemplo, descer no fim de semana num parque e ler um livro, deixaram de me dar prazer. Então eu comecei a sentir uma constante tristeza. E aí fui fazer exames de rotina, não por esses sintomas, mas porque estava na época. E aí eu descobri que a minha tireoide estava completamente desregulada. E aí posteriormente eu fiz a cirurgia para tirar o órgão, mas é por conta dos nódulos que eu tinha. E eu queria até te fazer uma pergunta, doutora, se normalmente quem tem nódulos, se os nódulos estão atrelados ao hipotireoidismo, né? Não. Tem uma parte da população que tem os nódulos, mas a produção dos hormônios continua normal. A gente vê que, muitas vezes, na revisão do ginecologista anual, que as mulheres acabam fazendo com uma certa constância, eles pedem os exames hormonais e agora estão pedindo também o ultrassom, para ver se tem um nódulo ou não, porque só o exame de sangue não faz o diagnóstico de nódulo tiroidiano ou não. E o nódulo tiroidiano... Agora, a tireoide, ela leva a culpa de muita coisa, né, doutora? Eu, assim, metade das minhas amigas que brigam com a balança dizem que tem alguma coisa na tireoide que faz com que elas ganhem peso. É mito ou é fato de que problema na tireoide vai impactar o seu peso profundamente? Olha, só vai impactar no máximo em 10% do peso. E é muito comum, porque quando você relaciona o hipotireoidismo à obesidade, você não corrige o que está sendo feito errado, que é a alimentação. Né? Ou falta de exercício. E esse é um problema genético ou é algo que pode acontecer com qualquer pessoa? Tem um caráter familiar, a doença de a tiroidite de Hashimoto. Eu fico preocupado que minha mãe tem, a minha irmã tem. Eu vou marcar meu exame hoje, gente. Já vai sair daqui para marcar um exame. É verdade. Minha irmã tem e minha mãe tem também. Então é bom olhar, né? É bom olhar. Agora, olha só, não é todo mundo que ganha peso também, tá? Acontece dos dois casos. A Aline, por exemplo, descobriu o hipotireoidismo há 2 anos. Antes dela entender a doença, ela tinha umas crises de nervosismo e depressão, além da sonolência, que a gente já falou aqui. Então, vamos entender aqui como é que tá a vida da Aline agora, depois que ela conseguiu se tratar. Bom dia, Aline. Tá tudo controlado agora? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Conta pra gente, como é que foi a sua história com o hipotireoidismo? Você descobriu assim, como a doutora Josefina falou, indo pra rotina, para exame de rotina? Não, na verdade eu fui diagnosticada durante 2 anos com depressão. Eu cheguei a ser internada com diagnóstico de vários transtornos de personalidade, bipolar, até mesmo como borderline. E há 1 ano e meio eu descobri, por acaso, com uma indicação de uma amiga, porque eu me abria muito com as pessoas, e ela me falou que a mãe passava pela mesma coisa e que tinha sido diagnosticada com hipotireoidismo. Então, eu marquei uma consulta com a endócrina e já na primeira consulta, só de olhar a minha tireoide, ela já achou que estava um pouco aumentada e já começou eu já comecei a tomar medicação e no resultado do exame de sangue deu uma completa alteração. O meu TSH estava explodindo, cerca de 128, e o meu T4 estava 0,07. Uau! Na época. E tratamento super tranquilo. Como é que foi para você? No primeiro mês eu emagreci 5 quilos só com uma medicação da tireoide. Olha. E nesses 2 anos que eu passei por um período difícil, eu engordei 20 quilos.
Uau, Aline, a gente tem aqui uma foto até para mostrar de como você estava antes e depois do tratamento. Esses 20 quilos que você perdeu foi fazendo o tratamento e teve o que mais junto? Claro. Há um ano eu comecei a correr, me apaixonei pela corrida e hoje eu faço academia 3 a 4 vezes na semana, corro 2 vezes, só não corro mais porque o joelho começou a sentir, então estou fazendo um trabalho de fortalecimento. Mas é tudo um conjunto, né? Doença controlada, voltei a ser a Aline normal, não tomo antidepressivo, estou de alta, graças a Deus, sou uma pessoa normal. E tenho muita mais vontade agora de cuidar de mim, né? Então, muito obrigada, Aline. É possível quem tem hipotiroidismo emagrecer e chegar no seu objetivo, sim. Obrigada, bom dia para você. Agora, Camila, eu quero te ouvir. Você que entende de saúde, que tem a sua coluna justamente para falar de atividade física e bem-estar, porque é isso que ela trouxe, né? Um conjunto de coisas. Exatamente, porque o que acontece, né, Natália, é o que a doutora estava explicando. O hipotiroidismo, ele é responsável por aqueles 10%, mas o problema é que ele traz muitos outros problemas que acabam fazendo com que a pessoa entre em depressão, tenha problemas com a comida, tenha problemas de relacionamento. Então, aí tem um ganho de peso, né? Agora, o que eu acho que eu fico super alerta, assim, atenta, é porque eu, por exemplo, tenho, e eu descobri durante a minha, não lembro agora se foi a primeira ou segunda gestação, e elas foram muito próximas. Eu tive 2 filhos em 1 ano e 4 meses. E o médico perguntava pra mim, você tá cansada? Eu tava morta, então foi no segundo, é verdade. Eu tava muito cansada, porque eu falava, eu cuido de um e tô grávida de outro, né? Então, assim, mas eu acho, eu não tive esse tipo de problema, por exemplo, que a Natália e que a Aline falaram, né? Ou de depressão, eu imagino que eu não estivesse tão grave assim, pelo menos. Então, acho que existe uma variação muito grande de sintomas também, né? Do hipo. E a gestação é uma fase especial da mulher, e que pelas variações dos hormônios placentários femininos, aumenta a proteína carreadora e a fração livre, que é a funcionante, cai. Não entendi nada. Explica o que isso significa. Você acaba tendo um hipotiroidismo por conta transitório por conta da gravidez. Eu acho que foi isso que a minha irmã teve. E às vezes a gente tem que repor o hormônio na gravidez. Tanto é que os limites do TSH, que faz o diagnóstico do hipotiroidismo, ele varia na gravidez. Então, o limite normal, por exemplo, do Fleury é 4,5, na gestação é 2,5 e depois da metade da gestação para frente é 3. Agora, doutora, o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, eles não têm cura, né? Só controle, é isso? Não, é controle. Controle. E tem diferença entre os sintomas do hiper e do hipo? Quais são as diferenças? Tem. O hipo você fica mais prostrada, sonolenta, às vezes inchada, os olhos mais inchadinhos, a disposição cai muito, tem muito frio. Agora, o hiper, você parece que está ligado no 220. Você tem uma intolerância ao calor, uma sudorese muito grande, tremor. E isso vai fazendo tudo muito acelerado, né? Nossa, eu devo ser um caso à parte, doutora, porque eu sou tão agitada, eu tremo, é uma loucura. Vamos para as perguntas que estão chegando? Tremor, tem uma pergunta aqui. São várias, né? Vamos começar a responder as perguntas que estão chegando aqui por band.com.br/superpoderosas. A Viviane Porto, que é aqui de São Paulo. Um beijo, Viviane Porto, está perguntando, quem tem hipertiroidismo pode fazer exames que precisem de contraste à base de iodo? Nossa, que específica essa pergunta. E alimentos, algum tipo de alimento que precisa ser evitado? Então, são 2 perguntas. Hipertiroidismo, se tem algum exame desse que precisa de contraste, e dica de alimento a ser evitado no caso de hipertiroidismo. Olha, no hipertiroidismo, se ela tem, ela deve estar tratando, né? Que existem medicações que fazem com que a tireoide produza menos hormônio, e aí não vai ser o iodo que ela tomar no contraste que vai piorar ou não. O que você entendeu dessa pergunta é que ela está com receio de tomar o iodo, né? Mas se ela está medicada,
ponto. Né? Acredite na medicação e no seu médico. Acredite na medicação. E esse contraste vai ser numa ressonância ou num raio, numa tomografia, naquele momento e acabou. Né? Agora, quem tem o hipertiroidismo, repito, não vai ser o fruto do mar que é mais rico em iodo que vai fazer, se ele está tratado, que vai fazer piorar ou não. De uma maneira geral, existe alimentação, dica de alimentação que a gente possa dar para ambos os casos, o hipo ou hiper? Não. Não. Porque a causa não está relacionada à alimentação. A não ser aqueles pacientes que moram em zonas que não têm iodo no sal. O Brasil hoje tem uma lei que obriga o sal a ser iodado. Muitas vezes, os índios que estão mais no centro do Brasil, eles acabam tendo um bócio, a tireoide aumenta o tamanho para dar conta da produção, né? Pela falta do iodo. Então, às vezes, quando é feita a reposição do sal, o maquinário dela está bom, né? Então, ela consegue fabricar o hormônio normal e volta à normalidade. Sobre controle, doutora, tem uma pergunta bastante recorrente aqui da Márcia de São José dos Campos e da Aline de Inhapim, Minas Gerais. As duas têm hipotiroidismo. Isso. Não, uma tem hipertiroidismo e a outra tem hipotiroidismo. E as duas estão com dificuldade de controlar a doença. E elas perguntam se isso é comum e se tem algo que elas podem fazer para minimizar os efeitos aí da doença descontrolada. Olha, quando a gente repõe o hormônio e é uma pessoa jovem, rígida, a não ser que tivesse com 100 e pouco do TSH, né? A gente começa com doses, se a pessoa é rígida, não tem problema, é saudável, não tem problema cardiológico, repõe-se o hormônio, não com doses tão pequenas e vai aumentando gradativamente, mas com uma dose maior, porque não tem o problema cardiológico. Se houver um problema, for hipertenso, tiver uma angina, alguma coisa, a introdução do hormônio tem que ser em doses pequenas. E você vai mudar a dose do hormônio cada 15 dias. Quando a gente receita o hormônio, não adianta fazer a dosagem do TSH T4 livre uma semana depois ou 15 dias depois. Porque leva um tempo para o TSH baixar e ele a gente poder controlar a dose. Então, quando é mudada a medicação, o hormônio deve ser repetido, a dosagem hormonal deve ser repetida em 30 a 40 dias. Bom, a gente vai para um intervalo, mas a gente vai na companhia do vozeirão da Ju. Vamos. Que daqui a pouco vai conversar com a gente também. Doutora, eu quero agradecer muito as informações. Obrigada por ter ajudado aí as nossas superpoderosas que mandaram perguntas. E, Ju, o que você vai cantar pra gente? Vamos cantar Demorou, uma música que está também nesse projeto. Foi a segunda música que a gente lançou. A música de Dan Cabaé e Vini Mendes, compositores baianos que a gente adora. Um beijo que eles estão assistindo a gente. Eba, e na volta vamos falar de atividade física, aplicativos para melhorar o seu fitness. Demorou, demorou, demorou pra gente se encontrar. Demorou, demorou, demorou. Me abraça, me pega, me ama. Já é sinal verde pra nós dois. Um paraíso pra sentir, pra viver e sonhar todo dia. Deu bom, que bom que a gente se combina. A nossa química é perfeita. Você é água e eu a sede, somos um. Vem ver o meu olhar de paixão e tudo que eu preparei, pensando em você. Vem, meu coração espera aquele seu sorriso, você me beijando, eu me derreto. Demorou, demorou, demorou pra gente se encontrar. Demorou, demorou, demorou. Me abraça, me pega, me ama. Demorou, demorou, demorou pra gente se encontrar. Demorou, demorou, demorou. Me abraça, me pega, me ama. Já é sinal verde pra nós dois.